Muito que bem, vamos falar sobre Frankenstein. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o clássico Frankenstein, de Mary Shelley. Quem não conhece essa história, né? Pelo menos um pouquinho. É um clássico do horror e eu comentei um pouco sobre ele no meu último vídeo de book haul que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você não assistiu, vai lá dar uma conferidinha que eu mostrei esse e vários outros livros super aclamados. E se você gosta desse tipo de vídeo de livros clássicos, já deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreve se você não for inscrito. E lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição um link para compra na Amazon. Se você comprar por esse link, você vai ajudar muito o canal. Então, bora lá começar. Muito que bem, eu tenho essa edição aqui da Dark Side, que é da coleção Medo Clássico, e essa é a edição Deluxe. E é uma edição lindíssima da Dark Side, a folha de guarda, ela é ilustrada, então em algumas partes algumas ilustrações super legais e fodas. Enfim, então essa é uma edição que ela não vai contar só a história de Frankenstein. Além de Frankenstein, a gente vai ter 4 contos da autora Mary Shelley aqui. E a gente ainda tem uns pequenos extras, algumas curiosidades. Então, falando um pouquinho da edição antes de entrar na história, essa edição ela conta com 3 prefácios. O primeiro deles é da Dark Side. O segundo é da primeira versão desse livro, que foi lançado em 1818. E o terceiro deles é da edição final, que é de 1831. O prefácio Dark Side, ele traz várias curiosidades, vários pontos, como que essa história foi criada, quais foram as versões que esse livro já tem, como que ele foi alterado ao longo do tempo. E tem uma parte específica desse livro, que eu já quero alertar vocês. Se você não conhece nada sobre Frankenstein, se você não tem noção, ou melhor, você tem até uma noção do que essa história fala, mas você ainda não sabe o contexto por trás dessa história, tem uma parte desse prefácio que se chama O Prometeu Moderno e o Monstro, que eu não recomendo que você leia. Porque essa parte basicamente vai te contar sobre o que é essa história, o que tá por detrás, e tira de você a percepção final que você deveria ter sobre esse livro. Então ele meio que já te conta o que você tem que entender do livro, sabe? Se você vai comprar essa edição, não leia essa parte específica, que é O Prometeu Moderno e o Monstro, porque ele vai te contar que você deveria chegar à conclusão sozinho, basicamente. O prefácio de 1818, então, ele foi escrito pelo Percy Shelley, que é o marido da Mary Shelley, e é um prefácio normal, comunzão, show. E o prefácio de 1831, que é o prefácio definitivo, que é da versão definitiva. Inclusive, esse livro é traduzido da versão de 1831. Ele é um prefácio escrito por Mary Shelley e ele conta da percepção dela como toda a história foi criada. Então ela vai estar falando ali como que ela sonhou com essa história e depois ela colocou isso no papel, como que foi ao longo do tempo e tal. Então é bem legal ler o prefácio dela. E agora, pulando já pra história, a gente começa a história com um boy que chama Robert Walton. Esse cara, ele é um aventureiro e ele tá querendo chegar no Polo Norte, tá viajando e tal. E ele tá trocando cartas com a irmã dele que chama Margaret. Então esse começo a gente acompanha por cartas o que tá rolando ali na vida dele e tal, como que ele tá chegando, se ele vai, se ele não vai, nananã. E chega um ponto que ele encontra um cara no meio lá do gelo, perdidão, e ele resgata esse cara. Esse cara tá super mal, tá super subnutrido, tá péssimo. E ele com a galera do navio vão ajudar esse cara, que a gente vai descobrir que é o Victor Frankenstein. Se você não sabe, quem se chama Frankenstein na história é o doutor e não o monstro, tá? E aí, conversa vai, conversa vem com esse Victor, ele conta como que ele é ambicioso e como que ele quer fazer grandes feitos e tal. E aí o Victor vai falar assim, olha, eu vou te contar a minha história e o que tá acontecendo, por que eu tô aqui, qual que tá sendo esse rolê, essa tour toda, para que você não cometa o mesmo erro que eu, porque eu também era muito ambicioso e foi a minha ambição que me colocou nesse lugar, foi a minha ambição que me fez fazer tudo isso. E aí a gente começa propriamente dito o livro pra entender como é que foi a criação do monstro. E aí começa lá a Frankenstein contando um pouco do background da vida dele, quem ele é, de onde ele veio, quem são os pais, a prima, o fulano de tal, o melhor amigo, enfim, ele vai te contar tudo isso. E aí vai chegar num ponto que ele vai contar que ele vai pra faculdade, na faculdade ele vai conhecer certos professores, enfim. Até que chega um momento que ele vai começar a fazer os experimentos para dar vida a uma matéria sem vida. E o que rola é que depois de 2 anos tentando muito, dá certo. Só que quando dá certo e o monstro acorda, Frankenstein entra em choque. E daí ele fala, caralho, eu criei um horror. E ele sai correndo, literalmente ele sai correndo. Ele vai e fica fora, horrorizado com a própria criação dele. E aí quando ele volta, o monstro já sumiu, né? Porque ele basicamente abandonou a sua criação ali no momento que ela tava acordando, né? E tava super desnorteada. Porque assim, quando ele foge, ele não fica 10 minutos, né? Ele foge, fica bastante tempo fora. E aí quando ele volta, o monstro já não tá mais lá. E aí o Frankenstein fica louco da cabeça, fica todo
muito cagado, dá uma pirada real. E aí também 2 anos depois disso, o monstro volta a procurar o Frankenstein, uma série de coisas estão acontecendo. Eu não vou dar spoiler do que acontece na história, tá? Então uma série de coisas vão estar acontecendo. Os dois vão se encontrar, vão criar uma certa relação, porque o monstro acha que o Frankenstein deve pra ele certas coisas. E aí dentro desse encontro vai começar o grande conflito da história, né? Então a história é colocada. Agora eu vou entrar um pouco no que eu achei dessa história, se valeu a pena, se eu curti, se eu não curti, né? O que eu entendi dessa história. E assim, é uma história super bem escrita, é um clássico, né? Uma coisa que pautou muitas coisas que a gente tem hoje em dia. Mas a verdade é que Dr. Frankenstein é um saco. Ele é super depressivo, melancólico. E assim, não é nem a questão dele ser dessa forma. O grande ponto pra mim que não deu certo é que ele é o narrador da história, né? Então a gente vê tudo do ponto de vista dele. E a cada capítulo ele vai ficar reclamando das mesmas coisas e vai ficar depressivo pelas mesmas coisas e comentando as mesmas coisas. Então assim, chega um momento que você já tá cansada, porque você não quer, sim, já entendeu, entendeu? Não é nem que você não quer, você já entendeu o que tá rolando, você já entendeu que ele tá mal, ai, que ele criou um monstro, ai, que pipipi popopó. Mas ele tem que, né, move on, né? O que você vai fazer sobre? O que você vai fazer sobre isso? Porque ele não faz nada. E aí você quer entender o que vai acontecer com o monstro e a história enrola horrores, porque fica só nessa coisa de ai, como eu tô triste porque eu criei um monstro. E aí, por fim, quando o monstro chega na história, você fala, agora vai andar. Por quê? O monstro é o ponto alto dessa história. O monstro é muito inteligente, ele é legal, gera empatia nas pessoas, ele te faz questionar como que a maldade é um reflexo e não uma característica do nascimento, sabe? E até também te faz questionar sobre a questão de aparência, como você tá fora de um padrão social pode te trazer tanto sofrimento. Então assim, o monstro, ele tem várias características muito boas. Só que, de novo, é uma narrativa muito lenta. E quando eu falo desse muito, é porque é muito mesmo. Quando eu comentei sobre o conto da Aya, que eu disse que a Margaret, ela narra muitas questões ao redor, né, e tal, que torna a narrativa lenta também. Se você não assistiu ainda, inclusive, esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui também. Frankenstein já é diferente, sabe? Frankenstein não é que ele tá descrevendo o ambiente, ele fica descrevendo constantemente as emoções. Só que o problema é que são emoções repetidas. Você já sabe que o personagem tá daquele jeito. Chega um momento que fica maçante. E enquanto o monstro é super legal e super interessante, legal que eu digo assim, de interessante, né? Ele tem pontos, ele tem camadas, ele tem um monte de coisa. O Dr. Frankenstein é só uma Maria do bairro, chorona, que não faz nada com nada e fica, ai, coitadinha, burro, né? E isso, como eu falei, se torna totalmente maçante. Eu tô super hater da história, porque eu acho que eu tinha muita expectativa sobre esse livro. É um conto clássico de horror, faltou tanta coisa, e pra mim não é que ele é ruim, é uma história incrível, mas como essa história é contada, que é complicado. Pra mim, essa história podia ter sido resumida pela metade num conto que você ia entender e você ia bater palma no final. O problema é realmente como a narrativa é lenta, pra acontecer qualquer coisa demora muito tempo, porque nada acontece feijoada e você fica assim só num bolo de emoções. E aí no final a gente volta as cartas do Robert Walton. Ele vai contar pra irmã dele qual foi o desfecho dessa história. Então a gente começa o livro com as cartas e termina os livros com as cartas. Eu acho que assim, se você não se importa com esse tipo de narrativa, que parece que é uma encheção de linguiça, eu acho que é um livro que você vai adorar. Eu sei que muita gente ama Frankenstein. Quando você entra no Scooby, ele tem quase 5 estrelas. Então sim, é um livro bom, é uma história super interessante, mas a narrativa, se você não tá acostumado com isso, vai te fazer desistir com certeza. Em muitos momentos eu me peguei pensando, ai, não quero mais ler isso. E eu me forcei a chegar até o final, porque realmente eu tava, ai, não tô mais querendo muito, sabe? Se você não se importa, você vai curtir muito. Mas se você se importa e se cansa fácil de narrativas lentas, esse livro com certeza não é pra você. Eu acho que esse livro não é pra mim. Eu dei 2 estrelas pra ele porque, assim, por mais que a história seja muito da hora, eu não senti vontade de continuar embarcando na história, sabe? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, me conta aí se você gosta de Frankenstein ou se você também achou essa narrativa muito lenta. Me segue nas redes sociais, vou deixar passando aqui pra vocês. Por lá eu sempre comento enquanto eu tô lendo, então eu dei um surto quando eu terminei de ler Frankenstein. Então por lá a gente vai ter essa conexão mais próxima do que aqui no YouTube. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar na Amazon esse livro. E você comprando por lá, você vai me ajudar muito aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, obviamente se inscreve, compartilha com os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, um beijo,
Tchau. O prefácio de 2018... De 2018 é ótimo. E quando eu digo escrita... eu digo que é um livro bem escrito. Mas como ele foi escrito... Ai, peraí.